Vocês devem estar acompanhando aí a guerra tarifária do Trump nos últimos meses, onde ele tem imposto taxas de importação a vários países, inclusive nos últimos dias impôs uma taxa de 50%, que é uma das maiores dentre todos os países, né? Ao Brasil aí, então ele impôs uma taxa de 50% que vai teoricamente começar a valer aí a partir de 1º de agosto, se não for negociada. É muito por culpa do nosso presidente, que fez vários ataques aí diretamente ao dólar e às big tech americanas, Instagram, X, e o Trump falou muitas vezes que não iria perdoar quem atacasse o dólar americano e os Estados Unidos. Então, aqui a gente consegue ver algumas tarifas aí de vários países que o Trump impôs, e o Brasil aí tem uma das maiores tarifas, que vai ser aí de 50%. Mas por que o Trump iniciou essa guerra tarifária com vários países? Trump e os conselheiros dele entendem sobre algo chamado do dilema de Triffin. Depois vocês pesquisem aí. O dilema de Triffin é o conflito de interesses econômicos entre objetivos internos do país de curto prazo e objetivos econômicos internacionais de longo prazo, para países aí cujas moedas servem como uma moeda de reserva global, que é o caso do dólar. Esse dilema foi identificado na década de 1960 por um economista chamado Robert Triffin. Então, ele observou que um país com a moeda que é a reserva global mantida por outras nações como reserva cambial, para apoiar o comércio internacional, deve de alguma forma fornecer ao mundo sua moeda para atender a demanda mundial por essas reservas cambiais. Essa função de oferta é realizada pelo comércio internacional com o país que detém a moeda de reserva sendo obrigado a incorrer em um déficit comercial aí inevitável, que é o caso dos Estados Unidos com o dólar. Então ele precisa importar muito mais do que exporta para fornecer a moeda dele para outros países, né, incorrendo em uma balança comercial negativa para o país. E o Trump está querendo resolver isso aí. Depois de abandonar o padrão ouro em 1971 e estabelecer o sistema de moeda fiduciária atual, os Estados Unidos aceitaram o fardo de ter esse déficit comercial contínuo em 1985, com sua transformação permanente de uma nação credora para uma nação aí devedora. Então o déficit comercial de bens do ZEUA está atualmente na ordem aí de $1 trilhão por ano. Essa drenagem contínua que os Estados Unidos têm na sua balança comercial leva uma tensão contínua entre as políticas comerciais nacionais e as políticas monetárias globais para manter o dólar americano como a atual moeda de reserva global. Trump sabe que os Estados Unidos nunca mais vai ser industrializado enquanto eles forem a moeda de reserva global. Ele nunca vai ser indústria competitiva, porque as importações sempre vão ser muito grandes, o que acaba tornando inviável para a indústria nacional produzir, visto que o país é inundado por produtos de outros países, né? Então a taxa de importação colocada pelo Trump é uma forma de diminuir a importação e assim estimular a indústria nacional e aumentar as exportações, levando a balança comercial para o lado positivo. Então eles querem voltar, o Trump quer voltar novamente para a ordem bipolar da Guerra Fria, onde eles contiveram a União Soviética e no caso agora a China, dando indústria, dando mercado e dando segurança aos aliados. Eles vão fazer isso de novo. Se os Estados Unidos aí conseguir alguma dezena de aliados relevantes, né, que façam livre comércio com eles e evitem triangulação aí, mantendo altas tarifas com a China, que é o principal fornecedor global hoje em dia, que é a principal indústria fornecedora global, eles vão conseguir conter a China comercialmente, diplomaticamente e, consequentemente, militarmente, limitando o seu dinheiro, né? Então, se eles segurarem a China aí por mais 5 ou 10 anos, o número de jovens em idade militar vai cair muito na China por conta daquela política de ter poucos filhos da China, né? Então, o Trump quer fazer o reset econômico dele, que é para um mundo bipolar. Ele quer novamente a Guerra Fria para manter a balança comercial dos Estados Unidos de novo no positivo e os Estados Unidos parar de ser um país que está sempre com dívidas, né? Ele quer resolver isso. Nenhum presidente anterior a ele quis atacar diretamente esse problema, então ele está tentando resolver esse problema aí, fortalecendo a indústria nacional e fazendo os Estados Unidos voltar a ser um exportador de produtos e não só um importador de produtos. Então é isso aí, pessoal. Se vocês curtiram o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o like, tiver dúvida também, pergunta aqui embaixo que eu vou responder, beleza? Até o próximo vídeo.